crédito com o Senhor não pode mandar Deus lembrar de nada. Não, mas a história dele mostra um crédito que ele tem com o Senhor. E talvez na sua vida você tenha passado momentos onde você adquiriu crédito com o Senhor. Mas ao longo dos anos isso foi se passando e você precisa novamente trazer isso à memória. Como diz o livro de Lamentações, trazer à memória aquilo que traz esperança. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, né? No livro de Salmos. Eu quero compartilhar um texto que está no livro de Salmos, capítulo de número 125. E vamos estar aqui lendo um cântico de romagem, que é o livro de Salmos, Salmo de número 125. Você que encontrar e pudesse colocar de pé. E diz assim o texto: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para sendas tortuosas, levá-los ó Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Ó Deus, aqui está a tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ó Deus, e podemos dizer, Deus, que a tua presença, ela é real no nosso meio. Ó Deus, e nós já nos alegramos, ó Deus, com os louvores que foram ministrados. Nos alegramos, ó Deus, com a palavra ministrada pela tua serva aqui neste lugar. Ó Deus, onde nos chama a atenção em organizar aquilo que está fora do lugar. Ó Deus, e nós aqui estamos diante da tua palavra mais uma vez, porque queremos ouvir a tua voz. Continue a falar conosco, Deus, como o Senhor tem falado desde o início, desde a abertura, quando o Senhor usou o teu filho para falar que nós precisamos elevar os nossos olhos. Ó Deus, não para ver os montes, mas para ver além dos montes. Ó Deus, assim nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, podeis assentar. Carlos Drummond de Andrade, ele fala algo interessante, que eu até anotei, que ele fala assim: a confiança é um ato de fé, e a fé, dispensa raciocínio. Então, assim, eu achei muito interessante, porque confiança verdadeiramente é um ato de fé. E eu quero ilustrar essa palavra de Carlos Drummond de Andrade com uma pequena historinha, que diz que um homem, ele leva o filho para um voo. E esse homem, ele era um piloto de avião. E o filho vai lá, senta no local, e quando o avião parte, eles estão bem no ar, ele começa a passar por uma turbulência, e aquilo começa a balançar, e o vento é muito forte. E todo mundo começa a ficar desesperado dentro do avião. E começa aquele desespero, cai máscara daqui, e está o garoto com um videogame na mão e está ali brincando. E está todo mundo desesperado, e uma senhora olha para aquela criança e vê ele ali na tranquilidade, numa paz. E a senhora chega para ele: meu filho, põe a máscara, aperta o cinto, você não está vendo, o avião pode cair e tal. Ele: não vai cair não. E está lá ele brincando com videogame. Você não está com medo? Não, eu não estou com medo. Não, mas por que você não está com medo? Porque o meu pai é o piloto. Independente de tudo aquilo que estava passando, de toda a turbulência, de toda a dificuldade, a criança tinha uma confiança incondicional, porque sabia quem estava dirigindo quem estava conduzindo aquele avião. Ele sabia que não estava na mão de qualquer um, estava na mão do pai dele. Queridos, e a primeira coisa que eu quero falar para nós: quem é que está conduzindo o avião da sua vida? Quem é que está conduzindo a sua vida? Quem é que está levando ela? Quem é o piloto desse barco que você está aí? Quem é que está conduzindo? Se é o Senhor, confia nele. Se é o Senhor, descansa nele. Se é o Senhor, espera nele. Porque tudo ele fará.
porque Ele é o Deus que tem todo o poder. E quando nós falamos em confiança, é algo muito interessante, né? Porque a irmã Cidinha passou por uma cirurgia aí agora, né, há poucos dias. E ela foi lá e com certeza ela olhou uma lista de médicos, pegou qualquer um. Não, escolheu um que ela confiava. Você tem lá o seu carro, você vai levar para qualquer mecânico? Você vai levar em um que você confia. E geralmente é de uma forma geral acerca de um profissional. Qual profissional que você vai procurar? Um naquele que você tem confiança, um que tem uma referência, um que é indicado por alguém, uma pessoa onde você pode chegar ali e depositar nele uma confiança. Então, confiar é algo muito interessante, porque em meio a essa confiança que depositamos nas pessoas e depositamos, né, nos profissionais, na nossa vida não é diferente. Em quem confiamos? E se falar em confiar, quem aqui nunca foi traído por alguém? Em quem confiou? Uma pessoa que você foi lá, contou um segredo, algo tão importante, e lá na frente a pessoa vai e compartilha com o outro. Não é alguém que você ajudou, confiou alguma coisa e a pessoa foi lá e te decepcionou. Quem nunca passou por um momento onde pessoas que você confiou, ela traiu a sua confiança? Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, e nós chegamos aqui no Salmo de número 125, quando ele fala daqueles que confiam no Senhor, são como os montes. Ele fala numa confiança que não é uma confiança em pessoas. Ele não fala numa confiança em profissionais. Ele não fala numa confiança em dinheiro, em condição financeira, em coisas materiais. Mas ele fala numa confiança num Deus que tem todo o poder. Quando nós vemos o Salmo de número 125, ele faz parte de uma galeria que é chamada Cântico de Romagem. Uma vez por ano, o povo de Israel, independente, espalhado na terra, eles saíam e iam para Jerusalém. E chegavam ali para a época das festas, para a adoração a Deus. E quando chegavam a uma certa distância, eles já começavam a ver as montanhas que circulavam, que rodeavam a cidade. E ali eles já começaram a imaginar, eu fico imaginando o autor desse salmo. Talvez numa caminhada até longa, ele parando num lugar para descansar, né? E ele olhando ali os montes, ele pensou que ele tinha que passar pelos montes para chegar na cidade. E ele fazendo aquilo assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu estava em casa pensando acerca dessa questão do monte, e eu fico imaginando naquela época, chegar lá daquele terremoto. Mas aquele terremoto, sei lá quantos graus na escala Richter. Não, ia cair pedra para tudo quanto é lado, ia abrir buraco, mas o monte ia continuar lá. Sabe, a vida da gente às vezes é assim. Às vezes nós passamos por terremotos da nossa vida, que cai um negócio de cá, caiu de lá, abre uma brecha aqui, mas nós continuamos firmes para sempre. Porque nós confiamos num Deus que tem todo o poder. Porque nós confiamos num Deus em quem podemos confiar. A nossa confiança não está em homens. A nossa confiança está no Senhor. E aquele povo, ele olha assim e fala assim, e aqueles montes? Aí você pega o salmista do Salmo 121, que eu creio que eles estavam pensando no mesmo. Um escreveu de um lado e um escreveu do outro. Porque o outro fala assim, eleva os olhos para o monte. E de onde vem meu socorro? Um fala que os montes estão à volta de Jerusalém. E outros olham para o monte, mas eles conseguem enxergar além do monte. Eles não conseguem enxergar o nosso Senhor, o nosso Deus que tem todo o poder, o Deus que cuida de mim, o Deus que cuida de você, o Deus que é o dono da igreja, o Deus que cuida da igreja, o Deus que peleja a nossa causa, um Deus que nós podemos confiar, queridos. E aí é que está o segredo. Um Deus que podemos confiar. Sabe por quê? Porque é um Deus que não nos decepciona. Você pode se decepcionar com homens, você pode se decepcionar com várias situações, mas há um Deus que Ele não permite que você se decepcione. Olha só o que o salmista diz, lá no Salmo de número 27.
No versículo de número 3, ele diz assim, ó, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Sabe por que nós confiamos em Deus, queridos? Porque é um Deus que nos livra. É um Deus que cuida de nós. Sabe, em meio às lutas. O salmista aqui, ele está diante de uma grande batalha. Ele está cercado de todos os lados. E talvez você esteja aqui hoje cheio de problemas. Talvez você esteja aqui hoje cheio de dificuldades. Passando lutas de tudo quanto é jeito. Não está como um beco sem saída. Mas saiba de uma coisa. Há um Deus em quem você pode confiar. Um Deus que cuida de você, um Deus que te livra, um Deus que o exército pode se acampar ao teu lado direito, pode se acampar do seu lado esquerdo, mas há um Deus que tem todo poder. Foi lido aqui o texto de Ezequias, capítulo 38. E Ezequias, ele tem uma experiência tremenda com Deus, acerca de um exército que se acampa. Diz que o rei Senaqueribe, ele vai contra Judá. E quando ele está indo contra Judá, ele prepara todo um acampamento. Sabe o que o inimigo faz, queridos? Ele não avança contra a cidade de Judá. Ele manda um bilhete e fala no bilhete assim, olha, já derrubei o Egito, que é cana caída, já destruí as outras nações, e o próximo será Israel. Porque ele manda o bilhete, sabe por quê? Porque ele queria vencer a guerra sem que Ezequias lutasse. Muitas vezes o inimigo quer te abater sem que você lute. Às vezes quer te jogar no chão só pelo desânimo, pelo cansaço. Mas Ezequias pega o bilhete, ele leva no templo do Senhor. Olha que afronta que eles estão fazendo contra ti. E ali Deus ele se levanta em favor de Ezequias. Diz que Deus ele manda um anjo, queridos, e são mais de 180 mil homens destruídos pelo poder de Deus. E eles estavam todos acampados ao redor de Jerusalém. E sabe, mas ali havia um rei que confiava no Senhor. Um rei que confiava nos livramentos de Deus. Está passando luta, irmão, está passando prova? Confia no Senhor. Confia no Deus que livra, no Deus da providência. Ah, Deus está atrasado. Não, Deus nunca se atrasa. Deus sempre chega no momento certo. Ele poderia chegar diante de Daniel e falar assim, Daniel, faz o seguinte, você não vai precisar ir para a cova. Poderia chegar diante de Ananias, Misael e Azarias, você não vai precisar ir para a fornalha. Nada disso. Um foi para a cova e outro foi para a fornalha, mas aos quatro Deus deu um livramento. É um Deus que nos livra, é um Deus que cuida de nós. Pode estar difícil, mas saiba de uma coisa, você vai poder dizer como Jó, bem sei que meu Redentor vive, e no momento certo se levantará ao meu favor. É um Deus que se levanta a favor daqueles que o amam. É um Deus que se levanta ao nosso favor. É um Deus que nós podemos confiar, nós podemos depositar nele a nossa confiança. O autor de Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, ele fala que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós apresentamos a Deus, nós confiamos a Deus, para que dele venha a aprovação, para que ele possa aprovar, para que ele possa aceitar. Abre comigo lá em Provérbios, capítulo 16. Aleluia. No versículo de número 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando a confiança está em Deus, o milagre acontece. Quando a confiança está em Deus, as coisas acontecem, querido, porque não é para o teu louvor, não é para a tua glória, mas é para a glória desse Deus que tem todo o poder. Queridos, é interessante, abre a sua Bíblia em Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 22. Aleluia. Deixa eu ver se é 1 Samuel. Melhor, 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. Versículo de número 3. Por que devemos confiar em Deus, queridos? Primeiro, porque Ele nos livra.
Segundo, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Porque Deus é refúgio, querida. Sabe, Deus é refúgio. Sabe, há momentos na vida da gente que a gente fica angustiado. Há momentos na vida da gente que a gente fica aflito. Há momentos na vida da gente que a gente não sabe nem para onde ir. Sabe, as lutas, às vezes elas tentam nos sucumbir de uma forma que, se não há Deus na nossa vida, se não é Deus para cuidar de nós, sabe, se não é esse Deus que é rochedo, que é fortaleza, se não é esse Deus, como diz o salmista no Salmo 46, que é socorro bem presente na hora da angústia, que seria de nós, queridos? Que seria de nós com tantas aflições que nós estamos vivendo, com tantas coisas que nós vemos a cada dia? O que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, em meio à nossa família. Quantas vezes nós somos caluniados, quantas vezes nós somos apontados, e às vezes nós não sabemos nem o que fazer, e o que eu posso te dizer, refugia no Senhor. Se refugia, busca refúgio no Senhor. Eu gosto muito da passagem que conta a história de Davi. Que quando Davi, ele começava a passar aquelas lutas, Saul perseguindo Davi ele saía e ele ia para a caverna de Adulão. Ele buscava refúgio naquele lugar. E ali ele ficava por dias, porque na caverna de Adulão ele tinha tudo que ele precisava. Porque a caverna, ela tinha uma área onde tinha água, então tinha uma água clara. Tinha alimento naquele lugar. Então ele conseguia ser sustentado, ele conseguia beber, ele conseguia comer, e tinha toda a proteção da caverna contra a chuva, contra o vento. Adulão para Davi era um lugar de refúgio. Sabe, era um local que quando ele era perseguido, ele corria para ali ele se escondia. O nosso refúgio é o Senhor, queridos. O nosso Adulão no dia de hoje é o Senhor. É como diz o salmista no Salmo 91, nosso esconderijo é a sombra do Altíssimo. O nosso esconderijo é no nosso Deus. Sabe, queridos, sim, as aflições elas vêm, mas nós precisamos nos esconder no nosso Deus. Nós precisamos estar com o nosso Deus à nossa frente. Sabe? Porque é o Deus que cuida de nós. Porque é o Deus que está de olho. Sabe, um Deus que sabe o quanto você chora. Um Deus que sabe o quanto você sofre. O texto lido diz assim, eu vi as suas lágrimas. Um Deus que vê, queridos. Não é um Deus que está à parte dos problemas ou das suas dificuldades. É um Deus que se relaciona com o seu povo. É como você chegar na igreja e você vê um irmão ou outro, e você vê que o irmão está com a cara de tristeza pelo relacionamento que você tem. Você vai olhar para ele e vai saber que tem algo que não está bom. Você vai ver que há algo que está diferente. Por quê? Porque você tem um relacionamento. Se eu chego na igreja, eu olho para a Kátia, eu olho assim e falo assim, tem uma coisa que não está legal. Por quê? Porque o relacionamento, ele faz isso. Por quê? Porque há dias que nós vemos aqui que o olhar está diferente. Que o olhar, que o fundo do olho está mais branco do que está hoje. Porque hoje está mais vermelho. Porque as lágrimas, com certeza, elas rolaram antes de chegar ao culto. Porque é uma questão de quê? De relacionamento, queridos. Mas o que eu te posso te dizer, querido, se refugia no Senhor, Cátia. Busca refúgio no Deus, que é o Deus que tem todo o poder. Que é o Deus que cuida de nós. Que é o Deus que no tempo certo se levanta, vai se levantar no seu favor. Que é o Deus que contempla a lágrima, contempla o choro. Que é o Deus que quando ele chega lá do outro, fala assim, agora chega! Acabou. A dor passa. A luta passa. Porque é o Deus que cuida. É o Deus que olha do céu e vê o filho chorando.
e vê o filho clamando. E muitas vezes nós estamos assim: Senhor, entra com providência na minha casa. Senhor, toca nessa vida, muda a história, muda o quadro. E muitas vezes nós olhamos assim, parece que as coisas estão piorando, e parece que nada está melhorando, mas eu quero te dizer que Deus é o Deus que cuida, é o Deus que está olhando, e o Deus que no tempo certo se levanta. Mas eu preciso nele buscar refúgio, eu preciso nele me esconder. É o Deus que refúgio, fortalece, é o Deus socorro, presente na hora da angústia. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que cuida de nós. Como foi louvado aqui. O crente, quando chora, o Senhor atende. Chora aos pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor. Porque é o Deus que cuida. É um Deus que ouve as nossas aflições. É um Deus que contempla as nossas lágrimas. A Bíblia diz que as nossas lágrimas são um depósito. Que todas elas são colhidas pelo Senhor. Que tem um anjo que colhe as nossas lágrimas, queridos. Então é um depósito que é feito diante do altar de Deus. Sabe, no momento certo, Deus ele vai responder. Mas como o salmista diz, que o Senhor é como os montes em volta de Jerusalém. É o Deus que está nos cercando, queridos, porque os montes cercam. E Deus é um Deus que nos cerca, é um Deus que cuida de nós. Em tantas coisas. Mas por que eu preciso confiar em Deus? Primeiro, porque Ele me livra. Segundo, porque Ele é rochedo. E segundo, porque Ele é um Deus que não nos decepciona. Salmo de número 118. No versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Busque no Senhor, querido. Refúgio no Senhor. Se esconda no Senhor. O Salmo de número 22. Aleluia. Perdão, querido. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós nos gloriamos no nosso Deus. A nossa confiança tem de estar no nosso Deus. Sabe, acreditar, fé é certeza. É certeza de coisas que se esperam. E convicção daquilo que você não pode ver. Mas você sabe que é seu. Você sabe que Deus prometeu e Ele fará. Você sabe que se Deus prometeu, Ele cumprirá. Então fé é essa convicção, queridos. É acreditar nesse Deus. Pastor, mas eu estou lutando tanto, está tão difícil para mim. Pode estar difícil, queridos, mas você não está sozinho. Pode estar difícil, mas você não caminha só, porque você tem um Deus que caminha ao teu lado, porque você tem um Deus que caminha contigo, porque você tem um Deus que segura pelas tuas mãos e te faz mais do que vencedor.
Esse é o nosso Deus, é esse o nosso Deus, é o Deus que cuida do povo, que o ama. Sabe, a sua saída de casa para vir para a oração, a sua saída de casa para ir para a escola dominical, a sua dedicação ao Senhor está sendo vista dos céus. E Deus está contemplando, Deus está contemplando todo o seu esforço. Sabe, Deus, ele é tremendo, porque é esse Deus que contempla, é um Deus que transforma tudo isso em bênção, transforma em vitória. Sabe, é o Deus que dá o refrigério, é o Deus que traz a paz. E queridos, quando nós falamos em confiar de uma forma incondicional, eu quero trazer para vocês alguns exemplos. Quando nós olhamos a vida de Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, abre comigo. O texto de Hebreus declara que Abraão é o pai da fé. Porque Abraão ele recebe uma palavra. E a palavra diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. O nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, para pensar junto comigo. Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus. O pai de Abraão era Terá. E segundo o historiador Flávio José, ele era um cara de boa situação. Ele tinha uma condição financeira favorável. Abraão, sendo filho de Terá, ele já tinha uma condição financeira boa. E mesmo assim ele recebe lá uma voz, queridos. Um homem que nunca teve um relacionamento com Deus. Um homem que era idólatra junto com todos os caldeus ali da época. Alguns dizem que Terá fabricava até ídolos. E aquele homem, ele pega e ele abandona tudo porque ouviu uma voz. Sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Irmão, olha que fé é essa. Que confiança é essa? Em uma voz que falou com ele pela primeira vez. Uma voz que ele nunca tinha ouvido. E essa voz falou assim: ela sai, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, olha que confiança é essa. Agora fala para o seu irmão assim: ele ouviu uma vez só e confiou. Agora pergunta assim: por que você duvida? Você já ouviu tantas vezes. Sabe, queridos, às vezes nós já ouvimos Deus falar tantas vezes e ainda duvidamos que Deus ele pode. Deixamos a nossa fé ser abalada. Deixamos que o inimigo ele dê aquela sacudida, porque diz que são setas lançadas contra a nossa mente. E por isso que o escudo da fé vem para neutralizar os dardos inflamados do maligno. Porque eu preciso ter fé, querido. Porque você precisa ter fé. Porque nós precisamos acreditar nesse Deus que tem todo o poder para mudar qualquer história e qualquer quadro, porque não há nada impossível para Deus. E quando você vê a história de Abraão, você vê quantas situações que esse homem teve, que ele precisou confiar em Deus. Ele saiu da terra dele, foi para um lugar onde ele nem conhecia.
E chegando nesse lugar, Deus ele fala com ele de várias formas. Daqui a pouco chega Deus com ele e fala assim, olha, você vai ter um filho. E ele sai da terra dele já com 75 anos, irmão. E ele sai daquela terra, você vai ter um filho. E quando ele chega a 99 anos, no capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus fala com ele de novo. Olha, sua mulher vai conceber. Diz que a mulher sai sorrindo, né, no capítulo 15. Porque Deus fala com ele assim, olha lá para fora, o que vês? E ele vê aquelas estrelas do céu. A sua descendência será como as estrelas do céu. E diz que a mulher estava rindo lá dentro. Mas como? Ele com 100, ela com 90 e poucos anos. Como dar a luz? Mas ele creu na promessa, ele acreditou, ele depositou a confiança dele no Senhor. Então, querido, deposita a tua confiança no Senhor. E diz que nasceu Isaac. Poderia parar por aí, ele já deu um exemplo de fé. Daqui a pouco Deus vai lá e vai dizer, agora você leva o Isaac. E mata o Isaac. O livro de Hebreus diz assim, que a confiança dele era tão grande, ele tinha fé, que mesmo Isaac sendo sacrificado, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, irmãos. Olha que confiança que esse homem tinha. Os que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, mas permanecem sempre. A dificuldade vem, mas você permanece. A luta vem, mas você permanece. É como o bambu chinês, né? Diz que o bambu, ele, antes de começar a crescer, ele vai afundando para a terra. E depois que ele chega numa profundidade muito grande, que ele começa a crescer. O vento vem e entorta, ele torta, irmão. Tomba. Mas o vento passa e ele levanta de novo. Sabe por quê? Porque está com a raiz presa, profunda, alicerçado, como a nossa vida. Temos de ter raízes profundas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos carvalho. E carvalho de justiça. Carvalho é uma outra árvore interessante. Porque o carvalho, quando ele é plantado, a raiz dele se divide em duas. Uma procura água e a outra procura rocha. E ele só começa a crescer a partir desse momento, quando tem uma fonte de água e tem uma base na rocha. Já ouviu falar que vento arrancou carvalho? Porque está firmado na rocha e é alimentado pelas águas. Tanto que diz que mesmo no tempo seco, ele tem folhas verdes e dá os seus frutos. Porque somos carvalhos de justiça. Nós precisamos confiar no Senhor. É como nós pegarmos um exemplo de confiança. É você pegar o capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Imagine Davi diante de Golias. Tamanho era o desafio que aquele homem tinha pela frente. Diz que ele vai lá e olha, e aquele gigante vinha afrontando o povo de Israel. E vinha ali pelejando contra o povo, pedindo um campeão de Israel, e nada, ninguém dava o campeão de Israel, porque estava todo mundo com medo do gigante. Talvez você esteja numa luta aqui hoje que você está com medo. De repente você está passando por um problema que você sabe assim, será que eu vou vencer? Talvez você está passando por algo que você está pensando assim, será que vale a pena? Talvez as lutas que você está passando assim, será que lá na frente vai valer a pena? Eu tenho algo assim que eu tenho muito comigo. Se amanhã o que eu fizer hoje não valer a pena, eu tenho comigo da seguinte forma: estou feliz porque eu tentei. Porque eu prefiro ficar feliz por ter tentado do que me sentir decepcionado e fracassado por nunca ter dado um passo para conquistar ou para vencer. Davi, ele estava ali, querido, em meio àquela dificuldade, em meio àquela luta. Talvez você está aqui hoje com um problema gigante, enorme, e com medo. O medo faz parte da nossa vida. Ninguém
engano quem diz que a gente não tem medo. A gente tem medo, sim. Mas a gente tem um Deus que tem um amor, que o amor de Deus é tão grande, que lança fora todo medo. O amor, querido, só lança fora todo medo porque é o amor de Deus em nós. E é esse amor de Deus que lança fora o nosso medo. Porque Ele substitui o nosso medo pela confiança nele. Porque passamos a acreditar nele. E isso faz com que nós possamos chegar ao final. E Davi está ali, diante de Golias. Diante da dificuldade. Mas Davi era salmista, né? Davi com certeza conhecia salmo de cabo a rabo do salmos e hino dele lá, né? Conhecia tudo. De ponta a ponta ele conhecia. E com certeza Davi, diante daquela situação ali, ele pôde lá se expressar, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então Davi, ele era salmista, irmãos. E confiava no Senhor. Sabe, nós precisamos confiar no Senhor. Está difícil? Confia no Senhor. Está difícil, Kátia? Confia no Senhor. Está difícil, Ana Paula? Confia no Senhor. Está difícil, Bruna? Confia no Senhor. Está difícil? Confia no Senhor. Porque é o Deus que tem todo o poder. É o Deus que muda a história. É o Deus que muda o quadro. E quando chega lá, quando o gigante aparece, o gigante ainda escarnece dele. Eu achei que ia me mandar um homem, me mandar um garoto, uma criança. E ele sorri de Davi ali. E Davi vira para ele e fala assim: olha, você vem contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava confiando, queridos, porque ele havia matado o urso, ou porque ele havia matado o leão, não. Muitos falam que ele estava na plena confiança por causa disso. Não, ele não confiava nisso. Ele não confiava porque ele era um exímio lançador de funda. Não era isso, que não era ali que estava depositada a confiança de Davi. Davi, ele confiava no Senhor. A confiança de Davi estava em Deus. A minha e a sua confiança só pode estar depositada em Deus. Porque é o Deus que faz. Porque é o Deus que opera. Sabe, queridos, Deus assim, Ele cuida tanto de nós, que Ele arrumou jeito até para a nossa salvação. Até para a nossa salvação Ele arrumou escape. Em meio aos nossos pecados naturais, onde o homem pecou, falhou, Deus, Ele veio com a solução para a nossa salvação. E até para ser salvo você precisa confiar. Você precisa acreditar. Você precisa crer. Crer no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Crer na entrega que Jesus fez. Porque diz o Salmo, se você continuar lendo, diz que os opressores serão levados para um local diferente pelo nosso Senhor. Aqui eles estão falando de iniquidade. Porque quem estiver no Senhor, vai para agora para o Senhor. Quem não estiver com o Senhor, tem um lugar preparado também que não era para ele. Mas que precisamos nos colocar no Senhor. E aquele povo ia cantando esse hino, queridos, olhando para os montes. E eu fico imaginando o salmista que fez isso, fez esse salmo. Quantas não foram as lutas que esse homem passou para receber essa inspiração? Quantas não foram as batalhas que esse homem enfrentou? Quantas não são as batalhas que talvez você esteja enfrentando na sua vida? Talvez você esteja enfrentando na sua casa, na sua família. Mas que nessa tarde, Deus ele fala algo para você assim: confia em mim, querido. Confia em mim. Pode confiar em mim. Pode confiar, porque eu tenho a solução. É como foi lido aqui, como foi falado acerca da ilustração. Fica tranquilo, como aquele garoto estava no avião, porque sabia quem estava pilotando. Fica tranquilo e descansa, sabendo que é o Deus que está à frente da sua vida. Que é o Deus a quem você entregou a sua vida. O salmista, no Salmo 37, versículo 4, ou versículo 5,
ele diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Sabe, primeiro entrega e depois confia. Entrega, descansa. Entrega e confia. Entrega e espera. Espera no Senhor, porque é um Deus que não nos decepciona, que é um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Sabe, o nosso amor é importante. E enquanto você está na luta, querido, não para não. Não para, não desista, não retroceda. Continue adorando. Continue louvando. Continue bendizendo o nome do Senhor. Continue acreditando nesse Deus que tem todo o poder. Sabe, nesse Deus que muda toda e qualquer história. Um Deus que trabalha para que você encontre nele paz. Para que você encontre em Deus paz. Sabe, paz para a sua vida. Paz não é ausência de guerra. Mas paz é convicção que tem um Deus que pode cessar a guerra. Que pode fazer tudo passar. Então, nessa tarde, querido, que você possa ser como os montes. Ser como o monte de Sião, que permanece para sempre. Sabe por que ele permanece sempre? Porque ele está firmado naquele que o fez. Que você esteja firmado naquele que te salvou. Que você esteja firmado naquele que é rocha eterna. Naquele que é o Deus da nossa salvação. Naquele que é o Deus da nossa transformação. Porque Deus, ele nos salva, mas Deus, ele nos transforma. Deus, ele nos faz a imagem dele, para a glória dele, para o louvor dele. Lutas, problemas, pelejas, são provas que o Senhor nos dá para nos aprovar, para fazer de nós cristãos melhores, pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores, homens e mulheres mais fortes, mas mais do que ser forte, homens e mulheres dependentes da graça e da misericórdia dele. A luta vem para nos fazer dependentes da graça e da misericórdia dele. Porque Jesus, ele diz: sem mim, nada podeis fazer. É tudo com ele, querido. É tudo dele. É tudo para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode se colocar de pé? Como diz o nosso irmão, coloca de pé, terra, não é monte. Curva a sua cabeça. Apresente diante de Deus agora a sua dificuldade. Apresente diante de Deus agora o teu problema, a tua luta. Orandarega subia show de cantarava subiandaraba. Oh xaraga subiandaraba andaraba. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante do Senhor. Ó Deus, aqui está a tua igreja santa, lavada no teu sangue, remida, Deus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Ó Deus, aqui estão os teus montes, ó Deus. Aqui está a tua Jerusalém, ó Deus. Aqui está a sua cidade santa, terra da tua habitação, ó Deus, o teu povo. Ó Deus, separado e chamado pelo teu nome. Ó Deus, mas com tudo isso, homens e mulheres, ó Deus, dependentes da tua graça, dependentes, ó Deus, do teu amor, ó Deus, e das tuas misericórdias. Pai, só o Senhor sabe o que cada um deles tem passado. Só o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um deles tem vivido. Ó Deus, e nós cremos que o Senhor é o Deus que tem todo o poder.
é o Deus que move céus, é o Deus que move terra, é o Deus que desfaz, ó Deus, toda e qualquer ação do inferno, ó Deus, contra a vida, contra a família, contra a casa, ó Deus, e é nesse crer, é nesse acreditar, ó Deus, que nesta tarde nós queremos depositar no Senhor toda a nossa confiança, nós queremos depositar no Senhor toda a nossa esperança, ó Deus, sabendo que o Senhor, Deus, pode mudar toda e qualquer história. Por isso, Deus, no nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Visita o lar, visita a saúde, visita as finanças, visita, Deus, a família. Deus, quebra todo o laço, quebra todas as cadeias, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, sejam em palavras, sejam em obras. Pai Santo, joga por terra nessa tarde, no nome de Jesus. Ó Deus, e ministra sobre a vida do teu povo. Ministra, ó Deus, sobre o coração do teu povo. Ó Deus, que possamos sair daqui com a fé aumentada. Que possamos sair daqui, ó Deus, confiando, ó Deus, única e exclusivamente no Senhor. Porque uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós depositamos. Ó Deus, é nele os terremotos da vida. Pai, que nós possamos permanecer firmes no Senhor e firmes na tua promessa. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, dia 5 agora, dia 5 de março, tem chá de mulher